Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre as redes de atenção à saúde. Então, as redes de atenção à saúde, também chamadas de RAS, elas são recentes, né, e teve origem nos sistemas de saúde pública dos Estados Unidos, em meados dos anos 90, e dali terminaram de avançar pelos sistemas públicos da Europa, Canadá, até depois atingir países em desenvolvimento, né? Então, nos Estados Unidos, o trabalho foi do Steven M. Stordell, que tinha como proposta superar a fragmentação existente nos sistemas de atenção à saúde, tá? Então, o que é o principal foco da RAS? É superar essa fragmentação existente nesse sistema de saúde. Então, as mudanças no sistema da atenção à saúde deverão fazer nas seguintes direções. Então, voltar o sistema para atenção às condições crônicas, fazer uso de intensivo da tecnologia da informação, eliminar os registros clínicos feitos à mão, promover a educação permanente dos profissionais de saúde, coordenar a atenção ao longo da rede de atenção, incentivar o trabalho multidisciplinar e monitorar processos e os resultados do sistema. Ou seja, para que tenha uma rede de saúde, vamos dizer assim, completa, eficaz e que funcione, essas fragmentações que a RAS tanto fala, elas não podem existir. Então, são esses motivos que são apresentados aqui que as mudanças devem ocorrer. Por quê? Se caso aconteça algo que vá contra esses propósitos, essas direções, significa que o sistema de saúde ele pode estar fragmentado. Com isso, ele pode sofrer um colapso a curto, médio ou a longo prazo. Então, o que acontece? Nenhuma organização reúne a totalidade dos recursos e competências necessárias para a solução dos problemas de saúde. Então, com isso, é necessário que você tenha um sistema sem muros, ou seja, um sistema de saúde compartilhada, seja ela no caráter nacional, ou no caráter internacional, pois se um país consegue combater, por exemplo, a dengue muito bem, por que não trazer esses mesmos recursos, essas mesmas tecnologias, essas mesmas intenções para um país que está passando por esse problema? Então, por isso que as RAS defendem muito essa questão desse sistema sem muros, tá? Por que organizar rede de atenção à saúde no SUS? Então, embora sejam inegáveis e representativos os avanços alcançados pelo SUS nos últimos anos, torna-se cada vez mais evidente a dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual. Ou seja, hoje nós vemos um sistema único de saúde fragmentado, então cada vez se faz mais necessário tornar essa rede de atenção à saúde de forma eficaz, né? Por quê? Esse sistema único de saúde, beleza, ele é bom, ele é validado, tudo mais, porém, esse método precisa ser implementado, esse método precisa ser atualizado. E isso que as RAS têm feito. A RAS vem de encontro à atualização desse sistema único de saúde de forma a desfragmentar, ou seja, tirar esses fragmentos, tornar-se apenas um único serviço, onde que, de forma qualificada, eficaz e de forma, vamos dizer assim, precisa, consiga atingir o maior número de pessoas e ter uma saúde que seja compatível com o Sistema Único de Saúde. Então, ele fala que o nosso Sistema Único de Saúde ele é fundamentado nas ações curativas, ou seja, a gente só tem como a questão de curar, né? E nada pela questão de prevenção, promoção e tudo mais, por mais que seja defendido pelo Sistema Único de Saúde,
Porém, a RAS vem de encontro para que isso torne-se diferente. O cenário brasileiro. Como é que está o Brasil em relação ao Sistema Único de Saúde, em relação à RAS? Então, ele tem diversidade de contextos regionais com marcantes diferenças socioeconômicas, né? Então, ou seja, além do país ser de grande extensão, ainda a gente tem muita diferença socioeconômica entre nossas populações, tá? Então, de região para região, possuem diferenças socioeconômicas, tá? E isso pode fragmentar o nosso sistema de saúde, caso ele não seja preparado para essa questão, tá? Então a gente tem elevado peso da oferta privada e seus interesses e pressões sobre o mercado na área de saúde e pelo desafio de lidar com a complexa inter-relação entre acesso, escala, escopo, qualidade, custo e efetividade que demonstra a complexidade do processo. Infelizmente, o Brasil ainda conta com uma rede de oferta privada, ou seja, de hospitais particulares muito grandes, o que torna o sistema público de saúde não tão eficaz, tá? Porque quando tem recursos financeiros, em vez, por exemplo, de uma pessoa fazer uma doação para o Sistema Único de Saúde para ele ter uma melhora, ela paga um plano a qual, ou até mesmo uma consulta num hospital particular, para que ela tenha esses mesmos acessos à saúde, só que de forma, vamos dizer assim, com mais tecnologia. Fragmentação de serviços, a gente ainda tem. A gente tem essa fragmentação de serviços, programas e ações, que são demonstrados através das lacunas assistenciais importantes e financiamento público insuficiente. Ou seja, são os dois principais aí. Lacunas assistenciais importantes. Infelizmente, temos uma discrepância social na nossa população e, consequentemente, esse financiamento público ele acaba sendo muito menor do que o esperado para que a gente tenha realmente esse serviço de saúde de forma completa e igualitária para todos, tá? Ele fala também da configuração inadequada de modelos de atenção, fragilidade na gestão do trabalho, pulverização dos serviços dos municípios e pouca inserção da vigilância e promoção em saúde. É o que eu disse para vocês. Hoje a gente está muito no método curativo e não faz muita questão de promoção, tá? Considera-se ainda o atual perfil epidemiológico brasileiro caracterizado por... Então a gente tem, além dessa fragmentação anteriormente, que essas 6, a gente tem a questão da persistência de doenças parasitárias, infecciosas e da desnutrição, que nos atrapalha, porque, principalmente, vou falar, dengue é uma delas, tá? Desafio das doenças crônicas, que a gente pode estar aí olhando com bastante, vamos dizer assim, atenção. Uma doença crônica, tuberculose, pode ser dengue, e além do mais, esses aumentos da violência e dos acidentes de trânsito. Por quê? Onde que o foco nosso é prevenção, promoção, essa questão de violência, acidente de trânsito, ele não pode existir. Por quê? Se você faz uma promoção, uma prevenção boa antes, consequentemente esses números de violência, de trânsito, acidente de trabalho e tudo mais, eles podem sair do nosso esquema de preocupações. Então, o que a gente está? Então, a solução é inovar o processo de organização do sistema de saúde, né? Então, devemos inovar esse sistema de saúde e por isso que as RAS vêm aí com ações para que isso possa acontecer de maneira positiva, né? E de forma, querendo ou não, rápida, a curto prazo. Portanto, o desenvolvimento das redes de atenção à saúde é reafirmado como estratégia de reestruturação do sistema de saúde, tanto no que se refere à sua organização, quanto na qualidade e impacto da atenção prestada, tá? Então, o que é a rede de atenção à saúde?
Rede de atenção à saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Isso está na portaria de 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Então, pessoal, nada mais é que você juntar o atendimento com a tecnologia, com a gestão, isso tudo para a gente tornar-se de forma consolidada a saúde pública brasileira, que aí que é comandada pelo Sistema Único de Saúde. Então, o objetivo da RAS é promover a integração sistêmica das ações e serviços de saúde com a provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica. Ou seja, nada mais é que o RAS vem para fazer essa melhora do Sistema Único de Saúde, onde que esse Sistema Único de Saúde ele já está vindo aí desde lá de 88, tá? Da Constituição Federal de 88, e não tinha tido nenhuma atualização para que isso pudesse ocorrer de acordo com as novas tecnologias, com as novas técnicas que foram apresentadas. Então, o RAS vem de forma a consolidar tudo isso e implementar a tecnologia ao Sistema Único de Saúde para que, sim, aconteça, de fato, uma saúde de qualidade. Então, essas redes, elas têm como conceitos, né, aí juntamente, a autonomia, a confiança, a cooperação, as relações relativamente estáveis e a interdependência. Então, as redes ficam no centro aí, e a gente tem que ter essa série de aspectos para que essas redes aconteçam da melhor forma possível, tá? Características. Então, primeiramente, a gente tem essa formação de relações horizontais entre diferentes pontos de atenção. Relações horizontais. O que eu posso falar para vocês? Por exemplo, um médico especialista, ele tem que saber do prontuário do paciente em unidade de terapia intensiva, certo? E, consequentemente, essa relação horizontal, ela propicia uma qualidade nesse atendimento, uma qualidade também no Sistema Único de Saúde, pois você trata esse paciente como um todo. Ele desde as especialidades até uma unidade de terapia intensiva. Então aí, o que acontece? Na atenção básica de saúde, vamos dizer, atenção primária à saúde, a gente tem portas de entradas, como já foi dito, só que a gente tem uma complexidade, vamos dizer assim, uma complexidade de setores dentro da nossa saúde pública. Então a gente tem atenção básica, média complexidade e alta complexidade. A atenção básica ela está caracterizada ali pelas portas de entradas, tá? É um meio sem tecnologias, é o meio mais preventivo e forma de promoção também. Já a média complexidade ela está caracterizada por ter tecnologias juntamente e é também caracterizada pelas especialidades, por exemplo, cardiologista e tudo mais. Já a alta complexidade, ela é munida, ou seja, ela tem muita tecnologia no seu âmbito de trabalho, pois quanto mais alta na pirâmide aí de complexidades, maior é o nível tecnológico. E aí do lado mostra uma comunicação, ou seja, todos esses sistemas, toda essa rede de complexidades, elas têm que ser autocomunicáveis, ou seja, ambas devem conversar uma com a outra. Então tá aí para vocês, o Hospital Regional está conversando com a Unidade de Saúde da Família, que é os nossos SFs, com a farmácia de alto custo, com o Hospital de
de referência, com a farmácia básica, com sistemas de informação e assim por diante. Então, todas as redes são interligadas, tá? Então, centralidade nas necessidades em saúde de uma população. Então, a gente vem pela transição epidemiológica, né? Então, aí depois, a gente passa pela essa tripla carga de doenças. O que seria essa tripla carga de doenças? Seriam as doenças infecciosas, parasitárias, é, é, infecciosas e parasitárias, né? E aí, isso vai dar para nós condições agudas ou condições crônicas. Condições agudas são aquelas que estão no momento, tá? E elas são pontuais. Já as condições crônicas, elas perduram por vários anos, tá? E então, quando a gente fala de condições agudas, ela é pontual. Então, hoje, a gente coloca o Covid como condição aguda. Já a dengue já é uma condição crônica, porque ela já está aí perdurando por anos e anos, tá? Ela também fala um pouquinho sobre a responsabilização na atenção contínua integral. Então, agora, não adianta eu atender o paciente se eu não tenho essa responsabilidade de atender esse paciente. Não adianta eu visitar um senhor na casa dele se eu não tenho a responsabilidade de estar ali fazendo aquela atenção com aquele senhorzinho que está ali na casa dele e também de forma integral. Então, não só médicos, mas também como agente de endemias, agente comunitário de saúde, tem esse papel de estar olhando o paciente de uma forma contínua e integral. Cuidado multiprofissional, então é isso que eu falei. Então, na mesma casa vai passar talvez o médico, o enfermeiro, o agente comunitário de saúde, o agente de endemias e assim por diante. Então, esse cuidado agora ele se torna-se multiprofissional e não apenas dedicado apenas a uma classe trabalhadora, tá? Então, hoje, para entender esse paciente de forma integral, temos que ter uma equipe multiprofissional. Compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos. Então não adianta nada a gente ter a questão de fazer todo esse esquema, atenção contínua, integral e um cuidado multiprofissional, se a gente não alimenta um sistema para que isso possa acontecer de forma eficaz. Tá? Então sempre o que é pregado pela RAS é a questão dessa tecnologia entrar em direto contato com a nossa saúde pública atual. Então, fundamenta-se na compreensão da PS, né, das redes. O primeiro é o nível de atenção. Então, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado de todos os pontos de atenção. Então, o ponto mais importante hoje do Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS, são esse primeiro nível de atenção. Porque como ele é porta de entrada, consequentemente você começa a resolver o problema do paciente, você começa a entender o paciente de forma integral a partir dessa porta de entrada. Então, por isso que é uma função resolutiva dos cuidados primários. E aí, consequentemente, por exemplo, se não tem acesso a, vamos supor, eu não consigo resolver ela na atenção básica, na atenção primária, eu já passo ela para a secundária, que é aí do médio nível de complexidade, tá? E aí, consequentemente, vai subir nessa escala, sempre mantendo primeiro, segundo e terceiro, tá? Então, os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaço onde se oferta determinado serviço de saúde, por meio de uma produção singular. Ou seja, ponto de atenção é na casa do paciente, é no hospital, é no SF, é numa feira, é em qualquer lugar onde que você possa praticar a atenção à saúde, tá? Ou seja, ofertar serviços de saúde para essa população. Então tá aí, são pontos de atenção, né? Que eu falei, domicílios, unidades básicas de saúde, unidades ambulatoriais e assim por diante. E, como eu já falei para vocês, o nosso hospital municipal hoje, ele conta com várias
níveis de complexidade, sendo que ele também pode abrigar distintos pontos de atenção à saúde. Então, a gente tem ambulatórios de pronto atendimento, que hoje é a ala do Covid, a unidade de cirurgia ambulatorial, que a gente tem também, que é ali na urgência e emergência, o centro cirúrgico, que a gente tem também, maternidade também temos, só não temos a unidade de terapia intensiva ali, tá? Então, para assegurar o compromisso com a melhora da saúde da população, então a RAS faz necessária, né, e se faz presente na criação de mecanismos formais de contratualização entre os entes reguladores, financiadores e prestadores de serviços. Ou seja, pessoal, aqui a RAS ela vem falar diretamente sobre os contratos feitos pelo Sistema Único de Saúde e com os prestadores de serviços, com os fornecedores, para que seja da melhor forma possível e que esse compromisso seja de forma clara, responsável e que tenha um objetivo final que seja apenas a saúde pública, tá? Então aí tá os objetivos da contratualização, melhorar o nível da saúde da população, foi o que eu disse para vocês, responder com efetividade às necessidades em saúde, obter um efetivo e rigoroso controle sobre o crescimento das despesas de origem pública com a saúde, alcançar maior eficiência gestora no uso dos recursos, coordenar as atividades das partes envolvidas, assegurar a produção de um cooperativo excedente, distribuir os frutos da cooperação, assegurar que os compromissos sejam cumpridos, disponibilizar em tempo útil a informação de produção, financiamento, desempenho, qualidade e acesso, de forma a garantir adequados níveis de informação ao cidadão. Ou seja, essa contratualização aqui, ela vem de forma a regulamentar toda essa questão das RAS, tá? Independente ela se seja financeira ou pessoal. Então, para atingir esses objetivos, as partes adotam em 3 áreas de aplicação que são cuidados primários, atenção especializada ambulatorial e hospitalar e cuidados de urgência e emergência. Hoje, temos essas três áreas de aplicação aqui em Goiatuba, né? Então, cuidados primários a gente pode colocar aí as ESFs, atenção especializada ambulatorial e hospitalar, Hospital Municipal, e urgência e emergência também o Hospital Municipal. Fundamentos da rede de atenção à saúde. Então, fundamentos da RAS. O que a RAS segue? O que a RAS defende? Então, os fundamentos que precisam ser considerados a ter essa RAS. Economia de escala, qualidade e suficiência, acesso, disponibilidade de recursos, integração vertical e horizontal, processo de substituição, região de saúde ou abrangência e níveis de atenção. Então, para olhar, economia de escala. Economia de escala ocorre quando os custos médios de longo prazo diminuem à medida que aumentam o volume das atividades e custos fixos que se distribuem por um maior número dessas atividades. Exemplo. Vamos supor que eu vou comprar 10 caixas de luva. E para comprar essas 10 caixas de luva, eu vou pagar R$100 no total. Mas se eu comprar 2.000 caixas de luva, esse preço ele pode cair. Então, por exemplo, vamos supor que era 10 reais a caixa, ela pode cair para R$8 a caixa de luva. Ou seja, eu vou ter uma economia de escala, porque se eu compro mais, consequentemente eu tenho um poder maior de negociação e isso faz que eu tenha uma economia quando eu compro grandes volumes ou até mesmo prestação de serviços dentro de um hospital. Isso seria uma economia de escala, né? Então, suficiência e qualidade. Então, nada mais é que suficiência e qualidade. Primeiro, você tem que ser suficiente e você tem que ter qualidade. Ser suficiente, você vai pelo lado aí que você tem que ter suficiência para atender determinada demanda e expectativa da população, porém, você tem que ter qualidade nessa prestação de serviços. Não adianta, por exemplo, vamos lá,
Vamos supor que no bairro São Francisco precisa de 8 agentes de endemias. Eu tenho que ser suficiente, ou seja, eu tenho que ter os 8 agentes de endemias, porque isso vai ser suficiente para mim tratar aquela região. Porém, eu não posso usar os 8 de uma forma que não seja de forma de qualidade agradável. Por quê? Senão o serviço vai ficar mal feito. Se ele fica mal feito, eu não tenho uma suficiência e qualidade preconizada pelo Ministério da Saúde. Então, ou seja, sempre que eu for trabalhar, independente da região, independente do cargo, eu sempre tenho que ter esse parâmetro de suficiência e qualidade. Então aí tá explicando, né, um pouquinho para vocês, acesso. Então, o acesso está relacionado à ausência de barreiras no momento em que o usuário entra no sistema e quando se faz necessária a continuidade da atenção. Exemplo, o acesso, ninguém pode barrar o acesso de um paciente a um SF. Isso é óbvio. Porque o SF é uma porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, você tem que ter uma acessibilidade geográfica, você tem que ter uma disponibilidade de serviço, você tem que ter profissionais e também que isso tudo seja só fatores que vão te auxiliar a dar acesso a toda a população que precisa desse Sistema Único de Saúde. Ou seja, quando você tem a questão do acesso já bem definida e bem executada, você consequentemente está contribuindo para que esse Sistema Único de Saúde seja evoluído e seja feito de forma, como é que eu vou falar? De forma eficaz. Disponibilidade de recursos. Então, ele fala de recursos físicos, financeiros, humanos e tecnológicos, tá? Então, você tem que ter esse recurso, mas também tem que saber fazer sua alocação, tá? Para que isso ocorra. Por exemplo, vamos supor que aqui na cidade a gente precisa de um aparelho de tomografia, de ressonância magnética, exemplo, de ressonância magnética. Ele tem um custo efetivo bom? Sim, a cidade precisa muito, porque está tendo muitos casos que tá tendo que levar para outra cidade para fazer esse exame. Então, isso é um recurso tecnológico, ok. O custo efetivo dele é bom. Já agora, por exemplo, eu vou fazer aqui um centro de transfusão de sangue em Goiatuba. Um centro de quimioterapia, exemplo. Mas em Goiatuba não está tendo casos de câncer para fazer quimioterapia. Então, meu custo efetivo não é tão bom. Tá? Então, quando a gente fala de disponibilidade de recursos, ele seja ela físico, financeiro, humanos ou tecnológicos, ele deve ser bem analisado para que você não aloque um recurso onde que não é necessário. Então, toda vez que você tiver essa qualidade na alocação de recursos e saber o que realmente a população daquela cidade ou daquela região está precisando, isso sim você se torna parte efetiva da RAS para ter uma melhora no Sistema Único de Saúde. Integração vertical. Integração vertical é toda aquela integração quando a gente muda de níveis. Por exemplo, a gente passa do nível básico para primária, secundária e terciária, né? Então, a gente começa na primária, que é os SCFs. O caso não foi resolvido. Então, a gente passa para a secundária, que geralmente é o de especialidades. E, não foi resolvido, terciária. Então, a gente passa para grandes centros tecnológicos para que possa estar atendendo essa pessoa. Então, isso é uma integração vertical. Você sobe de níveis à medida que você precisa desses atendimentos, tá? Já a horizontal, você tem essa questão de lado a lado, tá? Então, horizontal, lado a lado. Diz a respeito da junção de unidades e serviços de saúde da mesma natureza. O que eu posso dizer com isso? Por exemplo, vamos supor que
esse paciente, chega um paciente no SF e ele sofre e ele está com depressão. Eu posso encaminhar ele para o NASF, que é o Centro de Psicossocial, tá? É o Núcleo de Assistência Psicossocial, tá? E aí, então, isso é uma integração horizontal. Por quê? Ambos são da rede primária, são aqui da, da rede primária, igual eu disse para vocês, ó, primária, tá? Então, quando você faz de primária para primária, a gente tem uma integração horizontal. Secundária para secundária, por exemplo, vamos supor que você chegou com uma dor no estômago, aí você vai consultar com um especialista gastro. Só que o gastro vê que é necessário também você consultar com um cardiologista. Então, isso é uma integração horizontal. Você passou de secundária para secundária. Quando você muda de nível, você tem uma integração vertical. Processo de substituição. Então, substituição nada mais é que você tem que saber quando e como fazer essa substituição. Pois, por exemplo, uma empresa que fornece dipirona, ela está atrasando com a entrega, ela está fazendo pouco caso, ela não está respeitando as ordens de contratualização, exemplo. Então, você tem que fazer esse processo de substituição. Quando você tem o processo de substituição focado na saúde, ou seja, focado na melhoria da saúde, isso sim faz parte da RAS e, consequentemente, essa saúde melhora. Por quê? Porque o foco deixa de ser o lucro, deixa de ser o recurso e passa a ser o foco a população e a saúde desta população. Região de saúde ou abrangência. Então, é o que vocês geralmente trabalham, agente de comunitário de saúde, né? E o de endemias. Vocês vão estar trabalhando por região de saúde ou abrangência. O que significa isso? A região de saúde do 304 é o bairro São Francisco e o bairro Centro. Então, isso é uma abrangência. Então, qual parte daquela cidade você vai estar ali ofertando a saúde? Isso não envolve só para municipal, mas também como estadual e também nacional, tá? Níveis de atenção. Então, a gente tem a atenção primária, que é o nível que não tem densidade de tecnologia, ou seja, não possui tecnologia. Já a atenção secundária, a gente tem uma tecnologia intermediária. E a terciária, a gente tem grande densidade tecnológica, ou seja, a gente possui muita tecnologia. Além dos fundamentos, as RAS também apresentam atributos importantes a serem considerados durante o seu processo de planejamento e implementação. Então, quais são os atributos que tem que ter? Então, população e território definidos. Então, não adianta eu criar uma RAS, sendo que eu não tenho essa população já definida. Extensa gama de estabelecimento de saúde, ou seja, eu não posso ter só apenas um SF na cidade inteira. Então eu tenho que ter uma gama de estabelecimentos de saúde que possam estar me ajudando a fazer essa rede de atenção à saúde. Então, a atenção primária em saúde estruturada. Então, primeiramente, você estrutura a sua atenção primária, depois a secundária e a terciária. Consequentemente, você consegue ter uma rede de atenção à saúde qualificada. Prestação de serviços especializados em lugar adequado seria a questão de fazer raio-x e tudo mais. Essa questão de prestação de serviços especializados, tá? Que envolve recursos tecnológicos. Existência de mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e integração assistencial para todo o contínuo da atenção. Ou seja, você tem que continuar o tratamento daquele paciente. Exemplo, não adianta ele começar, por exemplo, SF. Você tem uma grávida, ela vai ali que é só um médico da família. Ele não é obstetra, ele não é ginecologista. Então, você vai encaminhar esse paciente para um ginecologista, para um obstetra, para que ele possa também estar acompanhando esse caso dessa gestação. Então, isso é o mecanismo da coordenação de dar continuidade ao cuidado dessa pessoa. Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, ou seja, a gente deixou de ter
atenção voltada para a doença, para ter agora centrada na pessoa. Então a gente deixa de ter atenção voltada para a doença para ser para a pessoa. Sistema de governança único para toda a rede, ou seja, não adianta eu ter várias pessoas comandando a rede, sendo que isso vai dar problema. Então tem que ter um certo padrão para governar e geralmente a gente coloca isso em órgãos responsáveis para que governe toda essa rede e tenha uma interligação entre elas. Participação social ampla, ou seja, como eu falei, a sociedade tem que estar voltada à melhoria dessa saúde. Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico, ou seja, isso é a internet. Você agora passará a ter uma tecnologia dentro dessa área de saúde para que você consiga manter de forma integral é, essa questão do atendimento à população, seja ela quando você vai na casa do paciente, até lá na atenção terciária, que é altamente tecnológica. Recursos humanos suficientes, competentes e comprometidos, né? Ou seja, você tem que ter uma equipe também que esteja comprometida a fazer essa melhoria. Sistema de informação integrado, então seria a tecnologia que eu já disse para vocês. Financiamento tripartite, ou seja, financiamento do governo federal também. Não adianta só um município querer fazer isso, sendo que ele tem que fazer em aspecto do tripartite, que é nação, estado e município. Ação intersetorial, que é para você ter vários setores interligados à saúde, seja ela vigilância sanitária, seja ela alimentícia, de lazer, saúde pública, tudo mais, segurança pública, gestão baseada em resultado. Não adianta nada eu fazer isso se eu não basear nos resultados que eu tenho. Se eu tenho que em tal região eu tenho um resultado que tem foco de dengue, então eu vou trabalhar em cima disso, tá? E os elementos constitutivos da rede de atenção. Então, ou seja, ele tem que. O que tem que constituir essa rede? População e região de saúde, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde. População e região de saúde, né? É o que a gente já comentou, que são as regiões onde que você vai estar trabalhando, são as regiões onde que vai agir diretamente o governo e tudo mais para impedir que alguma doença venha a surgir e tudo mais. Estrutura operacional, que seria a gente ter vários pontos de atenção básica, saúde, secundária à saúde, espalhados por toda a cidade ou por todos os estados, tá? Porque não adianta você ter um SF aqui no centro e não ter mais nenhum na cidade. Então isso é uma estrutura operacional falha. Então hoje, graças a Deus, Goiatuba, a gente tem essa estrutura operacional funcionando. Então a gente tem o centro de comunicação, que ele fica aí pela nossa Secretaria de Saúde, tá? Ele tem também aí os pontos de atenção à saúde secundários e terciários, que é voltado aí já para o nosso hospital municipal, ou seja, ele só está dividindo quais são as estruturas que tem que ter nessa RAS. Então, Centro de Comunicação, que é a nossa Secretaria de Saúde, ela é responsável aí para olhar e regulamentar toda essa questão juntamente com a internet, tá? Então, tá espalhando essa informação para todo o Sistema Único de Saúde da cidade. Pontos de atenção à saúde secundários e terciários do Hospital Municipal. Então, ela é especializada em nível ambulatorial hospitalar, apoio diagnóstico terapêutico. Então, tá aí para nós. Hoje, a gente tem essa questão aqui do hospital, né? Hospital Municipal, que é nosso ponto secundário. A UPA a gente não tem. Esse programa Melhor em Casa, a gente é a nossa porta de entrada, ou seja, a gente já começa a dar entrada no paciente no Sistema Único de Saúde através do Melhor em Casa. Unidade de Saúde, aqui também, pela Básica de Saúde aqui, na verdade, UBS ou
SF ou Corpo de Bombeiros, são tudo unidades de entrada. Então a gente vem das unidades de entrada, passa para a especializada, que pode ser o hospital municipal ou até mesmo a unidade de saúde com sala de estabilização, e a UPA secundário, e consequentemente o terciário ele fica também no hospital maior com grande gama de tecnologia. Sistema de apoio, então são lugares prestadores de serviço de saúde, né? Então a gente tem 3 principais, que é o sistema de apoio diagnóstico e terapêutico. A gente tem essa questão aqui no nosso hospital municipal, ali naquela porta de vidro preta. Sistema de assistência farmacêutica, a nossa farmácia lá no assistência social. E o sistema de informação em saúde, que isso aqui é comprometido em toda a nossa saúde aqui de Goiatuba, que é um sistema único que alimenta todos os SFs e o hospital municipal. Então, se você foi atendido no SF 304, o SF 306, se tiver seu nome e os dados necessários, ele consegue ver esse atendimento e ver o que você está precisando. Então, sistemas de apoio diagnóstico terapêutico é o diagnóstico por imagem, medicina nuclear, não temos, eletrofisiologia, endoscopias, hemodinâmicas, patologia clínica, temos em Goiatuba. Sistema de assistência farmacêutica, então é a medicação, tudo mais, né? Então a farmacinha. E o sistema de informação, que são os sistemas que vai estar aí falando para nós os principais dados que essa cidade precisa saber. Seja ela a mortalidade, nascidos dos vivos, notificação compulsória, que seria, por exemplo, uma picada de cobra, tudo mais. Informações ambulatoriais SUS, que seria, na verdade, o que é preenchido no SF, é como se fossem os prontuários de vocês. Informações hospitalares do SUS, que é feita realmente lá no Hospital Municipal. E atenção básica, que geralmente é preenchido aí pelos agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, tá? Então essa atenção básica fica muito responsável esses 2 cargos juntamente com as enfermeiras. Então, e temos também que ter os sistemas logísticos, tá? Esses sistemas logísticos, então, primeiramente, são tecnologias de informação para promover essa igualdade no atendimento. Então, para todo mundo, a gente tem um cartão de identificação dos usuários, cartão do SUS, prontuário clínico, e isso é claro, então toda vez que você vai ao médico, você tem um prontuário, seja ele informatizado ou manuscrito, que é alimentado no sistema de acesso, tá? Então, esse prontuário, ele vem para o sistema de acesso e, consequentemente, depois você tem também disponível esse sistema de transporte, seja ambulância, SAMU, Corpo de Bombeiros e até mesmo aquelas equipes que tiram o material biológico dos hospitais e tudo mais, e dão um destino correto para eles. Então, tudo isso são sistemas logísticos voltados para promover a eficaz integração e comunicação entre os pontos de atenção à saúde e os sistemas de apoio. Sistema de governança, né, que é entendida como a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e procedimentos para a gestão regional compartilhada da referida rede, ou seja, hoje a nossa governança ela é regida aí através da Secretaria Municipal de Saúde, onde que ela mesma está aí fazendo esse papel de governança, ou seja, ela governa toda essa RAS para que ela aconteça da melhor forma. Modelo de atenção à saúde. Então, esse modelo é o modelo que organiza o funcionamento das RAS, né? Articulando essas relações entre a população e a subpopulação. Ou seja, nada mais é que esse modelo de atenção à saúde, ele organiza as RAS como elas devem acontecer e também olha de forma geral todas as intervenções que a gente tem que fazer em relação à saúde pública que é comandada pelo Sistema Único de Saúde. Então, a RAS aí,
ela é voltada aí aos elementos constitutivos da RAS, é a população, né, que a gente já falou, modelo de saúde, sistema de governança, pontos de atenção terciários, pontos de atenção secundários, sistema de apoio, centro comunicador e o sistema logístico. Aí fala um pouquinho das ferramentas microgestão de serviços, ou seja, ela começa a ser essa rede de atenção, ela começa a ser comandada por pequenas partes, onde que juntas elas formam uma rede completa para prestação de serviços. Né? E aí ele fala, são ferramentas da microgestão, diretrizes clínicas, linhas de cuidado, gestão da condição de saúde, gestão de caso, auditoria clínica e lista de espera. Então, tudo isso faz parte dessa microgestão, ou seja, de como isso vai ser lidado, como essa saúde depois ela vai virar uma macrogestão. E aí, a gente tem que as redes de atenção à saúde, elas têm que ser organizadas, integradas, objetivadas, construídas e voltadas. Então, organizadas por critérios de eficiência microeconômica na aplicação dos recursos, integradas a partir da complementariedade de diferentes densidades tecnológicas, objetivadas pela provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada à saúde, construídas mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais cooperativos, e elas têm que ser voltadas para as necessidades populacionais de cada espaço regional singular. Então, pela primeira aula é só isso. Obrigado e aguardo vocês na próxima aula.